A princípio, a alma não rende lucros, mas se torna um fator de custo decisivo quando a alma se recusa a cooperar, quando nossa psique não aguenta mais, quando perdemos a nossa alegria de vida, quando nosso corpo adoece e quando sofremos com depressões e com a síndrome de burnout. Talvez então faria sentido dar atenção para a alma? Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje falando sobre o livro A Alma Precisa de Tempo. Esse vídeo era para ter ido ao ar na semana passada, porém, contudo, entretanto, algumas questões assim de logística aqui mesmo eu achei mais interessante fazer o vídeo, postar o vídeo da Marilyn Monroe, enfim, e deixar os vídeos de livros para essa semana, já que essa semana também foi semana de mulheres que correm com os lobos na nossa terça feminina. Então achei que faria super bem falar também junto ali como se fosse a semana dos livros. Esse mês eu não vou fazer o vídeo de leituras do mês de setembro, porque eu li, mas não consegui ler tanto quanto eu gostaria. Para quem não sabe, eu tive um probleminha de saúde, né, que eu ainda estou, né, tentando resolver, que foi a labirintite. E, gente, não tentem ler tontos, não faz muito bem. Eu fiquei muito confusa tentando ler demais nesse mês e eu só consegui realmente me concentrar o suficiente para ler no finalzinho do mês. Eu tô devorando e quase terminando um livro maravilhoso. Eu tô segurando o livro assim, né? Nesse momento eu tô devorando esse livrinho aqui, que é a biografia da Maria Antonieta, da Rainha Maria Antonieta, escrito pelo Stefan Zweig. E eu estou amando, estou terminando já. Vou sentir falta dessa leitura aqui. Fiz uma promessa de que eu não... E essa promessa eu fiz para essa pessoa que vocês estão vendo, né? Ninguém manda em mim, eu que mando em mim. Então, mas eu mando em mim, gente, eu tenho disciplina. Eu fiz uma promessa de que eu não iria comprar mais nenhum livro enquanto eu não lesse pelo menos 5 dos novos livros que eu comprei. Então, eu não posso, mas a minha vontade era comprar mais um livro do Stefan Zweig, porque eu gostei tanto da narrativa, sabe, ele tem um jeito, ele tem uma ironia, ele tem, não sei explicar, gente, muito gostosa a leitura do Stefan Zweig. Mas eu não vou comprar, vou terminar de ler esse, vou ler mais 4 livros e assim que eu puder, que eu me permitir comprar mais livros, eu pretendo comprar talvez aí mais uma biografia, Mary Stuart, também escrito pelo Stefan Zweig. Mas é isso, então eu tô lendo esse, tô terminando de ler a biografia de Shakespeare, estou lendo Romeu e Julieta, estou terminando de ler Escute as Feras, fez um mês especial, geralmente em outubro eu gosto de ler livros de terror, contos de horror e morte. Eu amo o canal da Tati Feltrin e eu amo esse mês no canal dela, eu fico só... Eu amo terror, pra quem não sabe, gente, essa pessoa que fala de energia feminina neste canal, né, tem um outro lado. Eu gosto muito do horror, eu gosto muito de Edgar Allan Poe, de Stephen King, Drácula, Frankenstein é um dos meus livros preferidos. Eu acho que O Retrato de Dorian Gray é um bom conto de horror, se você conseguir sacar o que é o horror naquela história, que é a própria alma humana, né? E eu sempre gosto de reservar esse mês para acompanhar os vídeos da Tati e também ter as minhas leituras, né? Ou reler os contos que eu gosto. Eu comprei o livro Contos do século XX, século XIX, não sei, agora esqueci. E eu tô lendo também, me divertindo muito. Eu comprei Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso, que é um livro considerado meio que um suspense horrorizante brasileiro, que eu nunca tinha ouvido falar, até também ver a Tati no canal comentar. E já tem alguns anos que eu vi esse vídeo, acho que tem alguns anos, né? E eu gravei no meu coração, eu tenho o livro, mas eu ainda não li, então eu separei para tentar ler esse mês. Enfim, gente, a pessoa quer ler muitas coisas, o que ela vai conseguir ler? Provavelmente 0, né? Mas tentaremos. O que interessa é que hoje temos esse livrinho aqui pra gente conversar. Chega de papo furado, né? Então, meus amores, a Verena Cast, ela é uma psicanalista, é uma estudiosa da psicanálise, aquele povo que eu gosto muito, que eu tenho um monte de livros aqui na minha estante, né, que gosta de entender a mente humana. Eu descobri esse livro super por acaso, né? Tava ali, como sempre,
dando umas olhadas na Amazon, e aí o título me chamou a atenção. A alma precisa de tempo. Eu não sei vocês, mas pra mim, que estudo energia feminina, era como se tivesse sabe, esse título ele me fez assim, vem aqui, Marina. Eu me senti atraída pelo título, tocou assim alguma coisa no meu coração. Porque eu realmente acredito que nós precisamos de muito mais tempo para entendermos as situações que a gente vivencia, para entendermos os nossos sentimentos, do que o que a gente geralmente tem, né? Uma coisa que ela vai, inclusive, mencionar aqui no início do livro é o fato de que nós não temos mais o luto. O luto é uma coisa estranha na nossa sociedade hoje. E já foi tão importante, né? Às vezes eu comento isso quando eu tô gravando um mapa astral ou um mapa feminino. Como que a gente já teve o luto? Usar o preto, às vezes por uma semana, um mês. Antigamente eram anos de luto. E hoje você não pode ficar sequer, às vezes, uma semana. São 4 dias de trabalho que você pode tirar, dependendo ali se é o pai, se é a mãe, se é a avó que faleceu. E o ser humano, ele não tem mais tempo para ser humano. Ele tem que ser quase como uma espécie de coisa, né? E o que nos faz humanos, talvez? O que traz a humanidade? A alma. E a alma precisa de tempo. Então, se você tira o tempo da alma, será que você ainda tem o humano com alma? Isso é mais ou menos a investigação. Essa é a investigação que a Verena Castro ela vai fazer durante a leitura. Tem momentos incríveis nesse livro e eu estou trazendo esse livro como obra para indicação aqui nessa minha curadoria do canal, porque eu acredito que ele não é uma leitura fácil, mas ele vai desafiar o suficiente você para aprender a entender um pouquinho da psicologia, da psicanálise. Então ela vai usar termos mais psicanalíticos mesmo, Carl Jung, ela vai trazer ali todo um estudo. Ela vai usar termos mesmo da psicanálise, como ID, como o self, mas gente, nada de impossível. Então eu queria trazer, porque eu quero que fique aqui nesse canal, quando você entrar lá, os livros do canal, o cantinho dos livros, que eu tenho uma playlist mais ou menos assim, que haja essa oportunidade de esse livro estar lá, assim, livro do mês de setembro, né? Porque eu quero, do mês de outubro no caso, porque a minha indicação é para esse mês. Eu li no mês passado, mas é a minha indicação para vocês esse mês. Eu quero que esteja aqui gravado para quem puder alcançar esse livro através da minha interferência. Vai ser um prazer, vai ser uma bênção, porque eu acredito que essa mensagem precisa chegar a mais pessoas, ok? Ela vai tocar em assuntos aqui que são muito caros ao meu trabalho com energia feminina, ao meu estudo da energia feminina. Eu costumo sempre falar sobre a necessidade da gente ter tempo, tirar tempo para ter uma vida interior. Ela vai falar muito sobre a vida interior aqui, e eu tenho até um vídeo aqui no canal que é algumas dicas minhas naquele momento. Hoje teria outras dicas, mas naquele momento em que eu postei, eu acho que foi em 2020, 2021, não tenho certeza, mas eram as minhas dicas de como você ter uma vida interior, né? A importância da leitura, né? De você ter a leitura, a importância de você ter a escrita, né? Um espaço entre isso, né? E isso aqui. Muitas vezes quando a gente coloca as coisas no papel, a gente se entende de uma maneira que a gente não se entenderia se não fosse esse diálogo com a outra Marina que tem dentro de mim. Já falei sobre isso, sobre energia feminina. Eu sempre vou mencionar a importância da gente desenvolver esse universo que existe dentro da gente, que precisa de tempo. Como que você vai ter tempo para escrever, para ler, para, enfim, ter a sua imaginação ativada, se você não tem tempo? Uma coisa que eu gostei muito que ela vai mencionar aqui é a importância da imaginação, né? E inclusive é um tema que eu vou abordar com vocês talvez na próxima semana no vídeo de energia feminina, porque a imaginação, gente, é o que traz pra gente de muitas maneiras a possibilidade de esperar algo bom da vida. Se eu posso imaginar que algo de maravilhoso vai acontecer, se eu posso imaginar, eu sou mais criativa, e eu acredito que a imaginação é o que está morrendo. E assim como ela menciona nesse livro, eu também tenho uma teoria de que, não sou psicanalista, tá, gente? Mas
Eu sou uma observadora da alma, uma observadora de gente, desde que eu me entendo por gente. Eu gosto de observar as pessoas. Eu acho que eu observei muito mais do que muitas vezes interagir. Eu estava muito mais observando. Eu me sinto muito o Nick Carraway no livro O Grande Gatsby, né? Que é aquela pessoa que é aquele que olha de fora o que está acontecendo dentro. Enfim, e eu acho que a ascensão da internet, a ascensão das redes sociais, a ascensão do Instagram, essa coisa da gente ficar olhando o tempo inteiro para fora, né? E você vê aqui, eu tô com uma câmera e eu fico me analisando, eu fico vendo como é que tá o cabelo, se tá muito bagunçado, se a minha cara tá boa, se... Quer dizer, isso da gente ficar se autoavaliando demais, avaliando demais os outros e comparando as nossas vidas com as das outras pessoas, esse estímulo externo excessivo, os videogames, né? Já na minha época de criança já tinha o Nintendo, todo esse universo tecnológico, eu acho que ele está de muitas maneiras erodindo a nossa imaginação. E eu acredito que a imaginação ela é essencial para a alegria, ela é essencial para a alma. E quando você tem mastigado, será que você vai ter imaginação? A minha sobrinha com os desenhozinhos no celular, né? Com esses, ela tem 4 anos e ela já joga esses joguinhos no celular. E eu lembro da minha própria infância, quando meu entretenimento ele vinha quase que 100% da minha própria imaginação, da minha capacidade de ser criativa. Na minha adolescência eu escrevia fanfics de Harry Potter. Minha amiga Bárbara, se estiver me assistindo, era minha leitora beta. Antes de eu postar num canal, gente, no canal não, olha aí o canal, num site chamado Floreios e Borrões, né? Enfim, bons tempos de alegria, tempos de inocência. Eu sempre lia pra ela na escola e eu falei, você tá achando, tá bom, tá divertido, tá romântico? Eu me lembro que uma vez eu escrevi uma fanfic em que o Harry e a Hermione tinham uma cena assim mais quente, né? A menina de 14 anos escrevendo cena quente. E a minha amiga, nossa amiga, eu não acredito que eu tô compartilhando isso com vocês. Mas o que eu quero dizer é, gente, não tinha experiência nenhuma de nada na minha vida, mas eu tava ali colocando a minha imaginação e nada é tão incrível quanto a nossa imaginação. Emily Brontë, ou Brontë, né? Escritora de Humor dos Ventos Vivantes, gente, ela é uma das maiores, na minha concepção, uma das grandes mentes geniais da história da humanidade. Ela vivia completamente isolada nesse lugar, né, que é ali na Inglaterra, enfim, era uma vila, uma cidade, nesse momento nem me interessa ali qual é a palavra certa para o lugar onde elas viviam, mas era uma cidade muito pequena, em um lugar extremamente inóspito, né, muito frio. Vocês sabem como é que é aquele cenário geográfico ali dos campos na Inglaterra, né? A Inglaterra é um país frio e tudo que ela tinha como motivação, tudo que ela tinha como ativação do lado de fora era o cenário em que ela vivia, eram os animais, ela tinha cachorro, ela gostava muito de bicho, né? Eram as irmãs e o irmão, a família, a religião, porque o pai era um pastor, e só, gente, os livros. Ela lia muito, mas ela não tinha um smartphone, ela não tinha grande, né? Ela não tinha cinema para ela assistir. O que elas tinham era ócio, era tempo em excesso. E o que ela fez com esse tempo? Digo elas porque elas eram irmãs, né? As 3 irmãs Brontë, famosas aí na literatura britânica, escritoras, Charlotte Brontë, que é a escritora de Jane Eyre, Anne Brontë, escritora de O Inquilino de Whitehall Hall, enfim, elas são incríveis, as 3 eram incríveis. Eu falo são porque a alma delas ainda existe, eu acredito, mas Emily, pra mim, ela era o gênio. As outras eram boas, ela era um gênio. Por quê? Esse ócio, ele gerava essa imaginação fértil. Eu não tenho com que me divertir, Marina, então deixa eu arranjar um negócio aqui pra eu me entreter, né? E a imaginação, ela floresce nesse ambiente que parece entediante,
O tédio gera criatividade. O tempo que o ócio nos traz gera a criatividade, a imaginação que a gente precisa para criar, né? Que a gente precisa para formular algo. E ela escreveu um livro, uma menina, gente, que morreu muito jovem, nunca, provavelmente, assim, pelo menos na biografia, a gente não tem ali grandes histórias amorosas para contar, nunca casou, nunca teve grandes experiências, assim, na vida real. E, no entanto, ela escreve um romance, que é O Morro dos Ventos Vivantes, que é uma verdadeira imersão psicanalítica na alma humana, na natureza humana. Quer dizer, a imaginação dela, ela era incrível. Ela conseguiu imaginar esses personagens com alta profundidade psicológica, para não falar no clima que o livro que o Morro dos Ventos Vivantes tem, que é um clima muito, sabe, aquela atmosfera que joga você lá dentro e você se sente perdido, porém interessado e curioso. Quer dizer, como que você consegue despertar isso numa pessoa? Aquela imaginação que ela só existia porque ela era um gênio, é claro, mas ela só podia ter esse tanto de imaginação porque havia esse espaço de tempo para isso acontecer. E ela, para mim, é um exemplo do quanto a gente ter esse tempo para ser criativo, esse tempo para ser imaginativo, pode resultar em algo incrível na nossa alma humana. E a questão é, se você não tem mais esse tempo, acredito que não teremos nunca mais uma Emily Brontë, não teremos nunca mais um Shakespeare. Temos tempo para nos dedicarmos às coisas da alma. As pessoas podem ouvir o que eu estou dizendo e pensarem assim, mas o ser humano tinha menos tempo. Hoje o ser humano tem tempo pra caramba. O capitalismo comprou tempo pra gente, né? Mas você passa o seu tempo no celular. Você passa o seu tempo, quando você tem sequer um segundo de tédio, você procura o seu celular, você procura o Instagram, você procura alguma forma de ativação. Tem um momento aqui em que ela vai falar algo muito interessante sobre a paixão, sobre o eu relacional, sobre o amor, né? Em que a gente imagina o amado. A nossa capacidade de imaginar também, essa alegria criada pela nossa imaginação, também vem do amado, também tem a ver no amor, você imaginar o seu amado. Quando você já sabe tudo daquela pessoa, ela coloca tudo nas redes sociais, não tem nada para você descobrir. Será que isso também não tira a nossa libido, tira a nossa paixão, tira nosso envolvimento, a nossa curiosidade? Ela vai falar sobre a curiosidade aqui e o interesse que surgem no ócio, quando você não tem nada para fazer, vem um insight, vem um interesse, vem uma coisa que você quer investigar. Então até no amor essa questão ela vai resultar. E assim, para mim hoje faz muito sentido que as pessoas estejam mais deprimidas, que as pessoas estejam mais desmotivadas, porque falta imaginação. Você não precisa imaginar, as coisas estão ali, ó. Toma! Tá! Na sua cara. Você não precisa imaginar nada, de imaginar aquele cara que você acha, que você gosta, né? Como é que ele seria, né? E hoje em dia ele tá lá com aquelas fotos tudo na praia, mostrando ele, enfim, tudo pra você ver. Você não precisa imaginar nada, enfim. E vice-versa também. Isso também é um questionamento que eu me fiz enquanto eu li o livro. Aqui ela também vai falar sobre o tempo que a gente precisa para que as experiências elas sejam digeridas, né? Muitas vezes hoje em dia a gente quer que aquilo que a gente sente se resolva logo, sabe, Marina? Eu quero que isso se resolva logo. Eu quero logo saber se isso vai dar certo, se isso não vai dar certo, se eu vou ficar com ele, se eu não vou. Às vezes a gente quer que um coração partido se reconstrua, se regenere de uma hora para outra, né? Quando uma mulher ou um homem perde... Eu já vi, tá, gente? Né? O cônjuge morreu, 3-4 meses depois já estão dizendo você tem que seguir em frente, né? Você tem que seguir em frente. Mas a gente não quer dar o tempo à pessoa da cura que ela precisa. Nós vivemos em constante conflito com o tempo na nossa geração, na nossa época, né? E isso a gente vê até mesmo na nossa relação com a pele que está caindo, né? Com a idade, né? Como que a nossa geração, como a nossa época, ela abre guerra contra a idade, né? Contra a ruga que começa a aparecer, né? E isso também faz parte desse processo de não querer aceitar
que a alma precisa de tempo. Então, enquanto você luta contra o tempo para permanecer sempre jovem, a sua alma, tudo que ela precisa daquele tempo que você tanto não quer que passe, né? A questão de você experienciar os sentimentos, sentir o que você está sentindo, né? Sem querer apressar o processo de sensibilização que alguma coisa causa, né? Se você sofreu uma decepção, você tem que ter ali o processo de experienciar aquele sentimento de decepção. Isso faz parte desse universo sensorial do ser humano. Alguns pontos serão essenciais nesse livro, como o tempo para você imaginar, a imaginação, a importância da imaginação, que é o lúdico, que é brincar, que é ter tempo para esse lúdico, a importância da curiosidade, que, segundo ela vai dizer aqui, é tão presente no ócio, é tão presente no tédio, né? Tão entediada. Aí eu me sinto curiosa sobre as borboletas, né? O que seria do mundo sem o tédio, gente? Quantas coisas maravilhosas aconteceram no tédio, não é? Antigamente os nossos antepassados, né, eles viviam ali na fazenda, né? Eu que moro no centro, sei que descendo de pessoas que vieram do interior de Minas Gerais, que vieram, enfim, a família da minha mãe veio do interior de Minas, que veio de Portugal, que veio de Alemanha, que veio da família do meu pai. A gente tem descendências de índio, descendências de todos os tipos de pessoas. Sou bem brasileira, né? Mas, em geral, o brasileiro veio do interior, né? Então a gente pensa, né? Não tinha nada pra fazer. Tinha 12 filhos, tinha 50 filhos. Quer dizer, o que a gente não faz de bom no tédio? O que a gente não encontra de divertido no tédio, né? Mas, ok, piadinhas bobas à parte. Você não tem tempo para observar, se você não tem tempo para experienciar, para ficar olhando e aquilo criar uma curiosidade, e essa curiosidade te levar, como ela vai falar aqui, ao interesse, e esse interesse que é a sustentação da curiosidade. A curiosidade fez você se interessar, e o interesse é você consistentemente ficar olhando para aquilo que atraiu você e encontrar alguma coisa ali, seja uma ideia, um projeto, um amor, enfim. Se você não está olhando, se você não tem tempo para prestar atenção, imagina se você vai amar de verdade. Então tudo isso vai entrar aqui. Ela vai falar sobre relacionamento, ela vai falar sobre vida, sobre morte, sobre luto, sobre arquétipos, né? Quem gosta e tá na moda falar de arquétipos, né? Ela vai falar sobre arquétipos, a importância da alegria e a importância da imaginação para a alegria. Imaginação vem de imagens, ou seja, a capacidade que a gente tem de criar imagens aqui dentro, né? Um outro ponto muito bacana do livro é o momento em que ela vai falar sobre a empatia, ou seja, ter empatia por você mesmo, ter tempo para sentir empatia por você, né? Pelas suas experiências, pelo seu momento. E quando a gente sente empatia por nós mesmos, sentimos empatia pelo outro. Ela vai falar sobre a importância da memória, o significado da nossa vida e também a importância da memória, a importância de você ter experiências em que você está completamente naquele momento para que se crie uma memória verdadeira. E eu fico pensando no quanto a gente hoje está tão completamente dominado pelo celular e pelas redes sociais e pelo mundo da tecnologia, que a gente não está presente nos momentos. Que tipo de memórias a gente vai ter desses momentos? Eu fico vendo as pessoas viajando, muitas vezes quando eu estou num lugar, né, e eu vejo todo mundo tirando foto e ninguém está ali. Eu fui ao Cristo Redentor tem alguns meses, eu até postei foto lá no Instagram. Eu sou do Rio, mas eu nunca tinha ido, né, nunca tinha tido vontade de ir. É sempre muito lotado, gente. Acreditem, existem cariocas que nunca foram ao Cristo Redentor. Então foi a minha primeira vez no Cristo Redentor. E eu vi aquelas pessoas tirando foto, muitos turistas e tal, blá blá blá. E eu tô assim, deixa eu experienciar isso aqui. Eu tirei foto, depois de eu experienciar aquilo ali.
depois de eu sentir aquilo, de eu olhar, quer dizer, eu tenho a memória do vento batendo no meu rosto, eu tenho a memória da quentura, estava um dia quente, o céu estava muito azul, eu tenho a memória daquela sensação de tocar ali naquela... eu sentei eu fui doida, sentei numa parte que tem mais alta assim, atrás tem tipo uma floresta, e eu sentei ali, podia ter caído, mas enfim, mas eu sinto ainda, eu ainda sou capaz de sentir, porque eu estava lá. Mas se eu estou tão preocupada em tirar fotos e mostrar e gravar vídeos e stories, será que eu vou ter essa memória da experiência e não de tirar as fotos, entende? Então, o quanto das nossas memórias a gente está perdendo e o quanto do significado da nossa vida e dos sentimentos que aquela experiência deveria ter causado, que não causou porque a gente estava em um outro plano mental enquanto as coisas estavam acontecendo. Enfim, é um livro que gera... Tem um mosquito chato por aqui, hein, gente? Vou bater nele. É um livro que gera muitos insights. E eu acho que cada um vai ter os seus próprios insights. Eu quero ler mais vezes, porque eu acho que tem muito... Ele é fininho, né? Mas aí tem muito conteúdo aqui dentro. Pra vocês terem uma noção, essas foram as minhas anotações sobre esse livro. O livro é curtinho, tá de um lado e do outro, tá, gente? O livro é curtinho, mas ele não é enganoso isso aqui. Eu quero definitivamente ler mais coisas da Verena Cast. Espero estar falando o nome dela com o mínimo de dignidade, porque ela merece. E eu queria fechar o vídeo com uma frase que tá aqui, que eu acho muito interessante que a gente pense sobre isso. O interesse é uma emoção tão vivificante, porque o interesse cria uma ligação entre os mundos interior e exterior. Quando nos interessamos por algo, nossa atenção é cativada por uma pergunta, uma obra de arte, uma pessoa, por algo pertencente ao mundo exterior. Investimos tempo para seguir esses interesses e trabalhamos com energia interessada, e nenhum esforço é grande demais para nós. Sentimos então também que não é apenas algo pertencente ao mundo exterior que nos cativa, mas que nosso mundo interior também participa disso. Sonhamos com aquilo que cativou nosso interesse, ficamos mal-humorados quando não conseguimos perseguir nosso interesse, não sabemos exatamente se aquilo que nos interessa corresponde a uma necessidade interior ou exterior. São ambas as coisas ao mesmo tempo. No interesse, desejos, metas e anseios, em parte ainda inconscientes, se unem a atos no mundo orientados por esses interesses. O fato de que o nosso mundo interior exerce um papel importante se mostra quando entendemos que a curiosidade é uma importante fase preliminar do interesse. Curiosos, interagimos com o mundo, com outras pessoas, e quando aquilo que a curiosidade descobre nos parece interessante o bastante, a curiosidade se transforma em interesse. Muitas vezes em um interesse duradouro que é cultivado ao longo do tempo. Uma atenção cativada durante muito tempo por algo é o que dá sentido à vida. Então fica aqui, gente. O que dá sentido à sua vida? O que te interessa? O que foi uma curiosidade? O que é uma curiosidade que se consolida como um interesse? Aquilo que nos interessa dá sentido à nossa vida. Então, a minha pergunta para vocês é: o que tem dado sentido à vida de vocês? Como vocês têm tido tempo para esses interesses? Como vocês têm arranjado tempo para esses interesses? Como vocês têm tirado tempo para a alma de vocês? Fica aqui a indicação. Coisa maravilhosa que eu li no mês de setembro. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.